O tema 1102 refere-se à possibilidade de revisão de benefício previdenciário com base na aplicação da regra definitiva do artigo 29, incisos I e 2, da Lei nº 8.213/91, quando essa regra for mais favorável do que a regra de transição contida no artigo 3º da Lei nº 9.876/99. A discussão gira em torno do direito dos segurados que ingressaram no regime geral de previdência social antes da publicação da Lei nº 9.876/99, ocorrida em 26 de novembro de 99, de optar pela regra definitiva se ela for mais benéfica. Há uma repercussão geral reconhecida nesse tema, o que significa que a decisão tomada terá impacto em outros casos semelhantes. O relator desse processo é o ministro Marco Aurélio, e o leading case é o RE 1276977. A tese fixada no julgamento desse tema é a seguinte: o segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26 de novembro de 1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela S. 103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável. Os andamentos do processo indicam as diferentes petições e manifestações das partes envolvidas, bem como a inclusão do caso em pauta para julgamento pelo Tribunal Pleno. A revisão da vida toda é uma possibilidade de cálculo da aposentadoria que permite incluir os salários de contribuição anteriores a julho de 1994, data em que entrou em vigor o Plano Real no Brasil. Essa revisão tem como objetivo beneficiar segurados do INSS que tiveram salários mais altos no período anterior a 1994, mas que não foram considerados no cálculo da média salarial para a aposentadoria. A diferença fundamental entre a revisão da vida toda e o cálculo padrão realizado pelo INSS é que, na revisão da vida toda, são considerados todos os salários de contribuição ao longo da vida laboral do segurado, incluindo aqueles anteriores a 1994. Já no cálculo padrão, apenas os salários de contribuição a partir de julho de 1994 são considerados. A principal vantagem da revisão da vida toda é que ela pode resultar em uma média salarial mais alta, o que leva a um benefício de aposentadoria maior. Isso é especialmente benéfico para aqueles segurados que tiveram salários mais altos no período anterior a 1994 e cuja exclusão desses salários no cálculo da média salarial poderia diminuir substancialmente o valor do benefício. No entanto, é importante destacar que a revisão da vida toda não é automática e precisa ser solicitada pelos segurados junto ao INSS ou por meio de ação judicial. Além disso, nem todos os segurados são elegíveis para a revisão, pois depende de cada caso específico e da análise dos salários de contribuição ao longo da vida do segurado. É recomendável que os interessados em obter a revisão da vida toda busquem orientação jurídica especializada, como um advogado previdenciário, que poderá avaliar o caso individualmente e fornecer orientações adequadas sobre o processo de solicitação ou de ação judicial. Em resumo, a revisão da vida toda oferece uma oportunidade de considerar os salários de contribuição anteriores a julho de 1994 no cálculo da aposentadoria, podendo resultar em benefícios mais vantajosos para determinados segurados. A questão da revisão da vida toda no INSS tem sido objeto de debates e discussões jurídicas. Embora eu possa fornecer informações gerais, é importante ressaltar que as decisões específicas e as possíveis consequências podem variar de acordo com a jurisdição e as circunstâncias individuais. A revisão da vida toda é uma possibilidade de revisão de benefícios previdenciários, em que se busca considerar toda a vida contributiva do segurado, inclusive os períodos anteriores a julho de 1994, quando foi implementado o Plano Real e ocorreu a mudança na forma de cálculo do salário de benefício. Atualmente, o INSS tem adotado uma posição de suspensão da revisão da vida toda, alegando que aguarda decisões finais dos tribunais superiores para estabelecer uma posição definitiva sobre o tema. O que deve acontecer no futuro em relação a essa revisão específica ainda é incerto. É possível que ocorram decisões judiciais que estabeleçam critérios claros para a aplicação da revisão da vida toda, podendo resultar em novas regras ou diretrizes a serem seguidas pelo INSS. Para obter informações mais precisas sobre o andamento da revisão da vida toda e suas possíveis consequências, recomenda-se buscar orientação jurídica especializada, como a consulta a um advogado previdenciário. Um profissional qualificado poderá avaliar sua situação específica e fornecer orientações adequadas com base na legislação e nas decisões judiciais vigentes. Lembrando que as informações aqui fornecidas são de caráter geral e não constituem aconselhamento jurídico específico.
É sempre importante buscar a orientação de um profissional para tratar de questões previdenciárias. Volume de processos. Os tribunais podem estar sobrecarregados com um grande número de processos em andamento. A demanda excedente e a falta de recursos suficientes podem resultar em atrasos na tramitação dos processos. Complexidade do caso. Processos que envolvem questões legais complexas, fatos controversos ou disputas entre as partes podem exigir um tempo considerável para análise, pesquisa e tomada de decisões. Recursos e procedimentos. O sistema judicial oferece diferentes níveis de recursos, como apelações e recursos extraordinários, que permitem que as partes contestem as decisões judiciais. Esses recursos adicionais podem levar tempo, uma vez que requerem análise e julgamento de instâncias superiores. Diligências e provas, a coleta de evidências, a realização de perícias, as oitivas de testemunhas e outras diligências podem levar tempo, especialmente quando as partes envolvidas precisam apresentar suas posições e contestações. Negociações e acordos. Em alguns casos, as partes podem buscar acordos extrajudiciais ou negociações antes de prosseguir com o processo judicial. Essas negociações podem prolongar o processo, já que envolvem discussões, propostas e contrapropostas. Recursos limitados. Os recursos disponíveis para o sistema judicial, como juízes, funcionários e infraestrutura, podem ser limitados, o que pode afetar a eficiência e a velocidade dos processos. É importante destacar que cada caso é único, e o tempo de duração de um processo pode variar significativamente de acordo com a complexidade, os recursos disponíveis, o número de partes envolvidas e outros fatores. Além disso, mudanças nas leis e regulamentos também podem afetar a velocidade dos processos. Se você está envolvido em um processo e está preocupado com a demora, é recomendável consultar um advogado especializado, que poderá fornecer informações mais precisas e orientações adequadas com base nas circunstâncias específicas do caso. A situação da revisão da vida toda no INSS continua em constante evolução e pode variar de acordo com o andamento de processos judiciais e decisões dos tribunais. Embora seja difícil prever exatamente o que acontecerá no futuro, existem algumas possibilidades a serem consideradas. Decisões judiciais. Novas decisões judiciais podem ser proferidas em diferentes instâncias, como tribunais regionais e superiores, estabelecendo precedentes e diretrizes sobre a revisão da vida toda. Essas decisões podem afetar a forma como o INSS avalia e processa os pedidos de revisão. Mudanças na legislação. É possível que haja mudanças na legislação previdenciária que estabeleçam regras mais claras e abrangentes sobre a revisão da vida toda. Essas mudanças podem ser implementadas por meio de leis ou decretos que visam regularizar a situação e fornecer orientações específicas. Negociações e acordos. O INSS e as partes interessadas, como associações de beneficiários ou advogados previdenciários, podem buscar negociações e acordos para resolver a questão da revisão da vida toda de forma mais ampla. Esses acordos podem resultar em diretrizes específicas sobre como o INSS irá proceder em relação aos pedidos de revisão. Tramitação dos processos. Os processos judiciais relacionados à revisão da vida toda podem seguir seu curso normal, passando por diferentes instâncias e tribunais. O tempo necessário para uma decisão final pode variar, levando em consideração a complexidade do caso, a carga de trabalho do sistema judiciário e outros fatores. É importante ressaltar que as informações aqui fornecidas são baseadas no conhecimento atual e podem estar sujeitas a alterações. Para obter informações atualizadas e precisas sobre a revisão da vida toda e suas possíveis consequências, é altamente recomendável buscar aconselhamento jurídico especializado. O tempo para cumprimento de uma sentença em processos judiciais relacionados à revisão da vida toda pode variar dependendo de diversos fatores, tais como a complexidade do caso, a carga de trabalho do sistema judiciário, o cumprimento de prazos pelas partes envolvidas, entre outros. Após a prolação da sentença, as partes têm o direito de interpor recursos, o que pode prolongar o processo. Caso não haja recursos ou eles sejam negados, o próximo passo é a execução da sentença, ou seja, a efetivação do que foi determinado pelo tribunal. O prazo para o cumprimento da sentença pode variar e dependerá das especificidades de cada caso. O juiz responsável pela execução da sentença poderá estabelecer prazos específicos para que o INSS efetue as devidas alterações ou pagamentos determinados pela sentença. É importante destacar que o cumprimento da sentença também pode ser afetado por fatores externos, como a disponibilidade de recursos financeiros por parte do INSS. Em alguns casos, pode ser necessário o ajuizamento de novos processos para garantir o cumprimento da sentença.
Cabe ressaltar que o tempo para o cumprimento da sentença pode variar consideravelmente e é influenciado por uma série de fatores, tornando difícil fornecer um prazo específico. Recomenda-se buscar informações atualizadas junto ao advogado responsável pelo caso, que terá conhecimento detalhado sobre a situação específica e poderá fornecer orientações adequadas.